Yo, Geek, Surissima! O capítulo 1150 de One Piece começa com Yamato, Page One e Uchi na história de capa. A katana de Yasue finalmente está no templo, no santuário Ema, em Hakomai. Tanto Uchi e Page One estão ali com Yamato, e podemos ver que eles estão no sentido de respeitar as memórias ali do Yasue. A jornada ainda não terminou, visto que Kinemon havia dito para Yamato fazer a volta completa em um ano. Então a gente tá em Hakomai, depois aí vem Ringo e depois a capital das flores. Então basicamente Yamato está apenas ali começando a sua jornada, sem contar que ainda falta devolver o chapéu de palha para o Kawamatsu. Então a partir do próximo capítulo, aí sim começa o foco total na história de capa da Yamato para ela formar totalmente os seus novos bainhas vermelhos. Agora, meus amigos, agora apertem o cinto. Já fivelou o cinto aí? Porque depois da vinheta, o foguete do hype vai decolar e... por mais que agora o foguete pode dar ré, esse foguete não vai dar ré não. Vemos então os gigantes finalmente alcançando ali as crianças gigantes desesperados. Eles estão aliviados de que as crianças estão bem e alguns começam a chorar ao vê-las. Mas quando um dos gigantes tenta ali se aproximar, tenta tocar em uma das crianças, ele é mandado ali para longe. Não pelo que parece ser os poderes ali dos Sommers. Não ficou muito claro aqui no capítulo se é os poderes dos Sommers ou não, mas parece com os poderes ali que o Saturno utilizou lá em Egghead. Lembra do poder ocular que o Saturno tinha de abrir o olho e mandar o povo pra trás? Inclusive até o último episódio ali de One Piece, né, o anime de One Piece, o Saturno acaba utilizando isso contra o Kuma, né, e a gente consegue ver essa habilidade e possivelmente é o mesmo poder que Mu acabou usando ali contra os gigantes. Pelo menos é o que aparenta ser, mas também pode ser ali os cravos e os espinhos dos Sommers que ainda estão funcionando nas crianças. E Mu então é mostrado como alguém que pode utilizar as habilidades também ali dos personagens, tanto ali do Saturno quanto também dos demais Cavaleiros de Deus. A gente observa ali que vários raios de Haki do Conquistador são mandados para tudo quanto é lado ali da ilha de Elbaf. É um feito absurdos ali com esses raios, mas ainda não se compara com os feitos de Joy Boy no final de Egghead. Lembrando que os dois feitos foram limitados, tá? O Joy Boy ali por ter selado seu Haki e Mu por possivelmente não estar em seu corpo verdadeiro. Isso faça com que ela não consiga usar o total do seu poder ainda. Então já mostra o quão esses caras são extremamente apelão. O Joy Boy por mandar ali Haki do Conquistador pra fora da ilha de Egghead, tendo selado e nem estando mais vivo, né, só selando o seu Haki, e Mu mandando o Haki do Conquistador pra tudo quanto é lado de Elbaf, já mostra ali o quanto o seu poder também é extremamente apelão. Eu falei aqui que o Haki do Conquistador de Mu não seja da mesma proporção que o Joy Boy, só que analisando a proporção do tamanho da ilha de Elbaf, dá pra dizer que pelo menos eles estão empatados. Porque eu acabei esquecendo de que a ilha de Elbaf é extremamente gigantesca. Egghead, sei lá, deve ser somente ali a parte superior, né? Uma fração da ilha de Elbaf. Então eu acho que eu pisei aqui na bola no escalonamento de poder, então dá pra voltar aqui na ideia de que realmente os dois pelo menos estão empatados, ou Mu não tem ali um escalonamento de Haki maior do que do Joy Boy. Absolutamente todas as crianças desmaiam imediatamente ao sentirem o Haki do Conquistador de Mu, e vemos os seus raios viajarem ali por toda Elbaf.
Dory e Brog então sentem o Haki do Conquistador de onde estão e percebem que tem algo muito errado acontecendo quando um dos seus também começam a desmaiar, mostrando realmente que a situação estava completamente séria. Os raios ali do Haki do Conquistador também chegam até a vila e desmaiam alguns dos gigantes que estão ao lado do Jaro, e o gigante está apreensivo pra caramba sobre o que está ocorrendo. Então, usando ali o abismo, Imu consegue invocar como se fosse dois canos de um canhão e dispara contra os gigantes, fazendo-os explodir. Então, finalmente revela a sua forma no corpo da Gunko, em uma página dupla épica. Imu está usando asas de morcego, um rabo ali de diabinho e um tridente. É o próprio Coisa Ruim dos desenhos animados. E repare que isso é uma total inversão ali do capítulo 150 que falamos no nosso vídeo de inversões. Então é importante você acompanhar tanto o professor Johara quanto também o nosso vídeo de inversão para a gente tentar metrificar o que vai acontecer no capítulo, e aqui nós temos um acerto. Fora isso ali e o cabelo, ela não mudou mais nada na aparência de Gunko, né? Fora isso, com muitas aspas, né? Meteu uma asa ali de morcego, cabelo gigante, rabo do tinhoso e depois, o que mais tem pra mudar, né? O que mais tem pra mudar? Não tem mais nada pra mudar, já transformou a garota por completo. Imu então acaba chamando ali o Killian na chincha e questiona se isso tudo é o poder dele, é tudo que os MMAs podem oferecer, né? Que é como ela chama a habilidade, ou como ele chama ali a habilidade do Killian. Porém, o Killian responde que não, chamando o Imu de chefe. A gente tem que observar depois esse termo no japonês para saber como que é esse termo, porque chefe, quem é chamado assim é o Shanks. E é a mesma forma ali como os piratas ruivos, né, estão chamando Shanks. Então, talvez seja um paralelo que Oda queira colocar entre Shanks e Imu. Killian continua dizendo que deixou aberto alguns buracos de pesadelo. Monstros, então, continuarão a surgir a partir dos pesadelos dessa ilha. São criaturas do sonho e da morte e podem ser revividas sempre que ele der o sinal. Então, os efeitos ali do que o Gaban fez com os Sommers começam a passar e ele começa a se regenerar na frente dos Mugiwaras, o que deixa todos eles ainda mais assustados, né? O Usopp até fica tipo, caramba, o que tá acontecendo? Eles questionam realmente se é a mesma mulher que acabou lutando contra eles, que havia prendido eles ali mediante a essa aura sinistra que ela está emitindo. Ele se pergunta onde está Luffy, Zoro e Sanji, e Nami responde que todos eles estão no submundo. Robin então tenta ali se soltar para salvar a biblioteca, mas ela não consegue e meio que tipo assim, os poderes dos Sommers estão ainda sobrepujando a personagem. Jinbe questiona a Robin sobre o que ela está fazendo, né, com a urgência, tipo assim, para de fazer isso, você está se machucando. E assim, a Robin, ela não liga por se machucar, ela apenas quer impedir com que os livros dos pesquisadores de Ohara queimem, né, se não foram destruídos naquela época, estão prestes a ser destruídos agora. Imu então continua a passar ordens ali para os Sommers, enquanto seu corpo vai se regenerando pouco a pouco. Imu diz a Sommers que o problema de lidar com crianças como Iska é que não se sabe com quem estão negociando. E Sommers concorda, dizendo que este é o problema de Elbaf, porque eles não possuem um rei. Os efeitos do ataque do Gaban não passaram em Sommers, e como nós explicamos no último vídeo sobre o poder do amor, que pode ser o último estágio do Haki do Conquistador, isso pode ser realmente a resposta do porquê que ele acabou ou vai ficar ali sentindo dor pro resto da sua vida, porque a sua estrutura corporal foi mudada para sempre. Assim, todas as vezes que o Kaido, o Luffy e o Shanks sentem também em seus corpos as dores dos ferimentos relacionados ao Haki. Sommers fica puta ali com Gaban, dizendo que o ataque está doendo ainda mais e que o Gaban vai pagar pelo que fez. Os gigantes finalmente chegam onde Imu está e Imu diz que fará Dory e Brog governantes de Elbaf.
Mas antes que ele continue, Brook ignora as falas de Imu e consegue agarrá-lo. Ele começa a amassá-lo com sua mão esquerda como se fosse um mosquito. Brook fica consternado com a forma de que Gunko será líder ali dos Cavaleiros Sagrados e como eles trouxeram tanta desgraça em Elbaf. Os demais gigantes seguem na frente a pedido do Brook para salvar tudo que está em perigo, o que parece ser ali uma retomada dos gigantes, enquanto ali o Brook quer saber quanto dos Cavaleiros de Deus estão na ilha. Mas tudo está no controle de Imu. Com a cara ali de Densden, ela invoca um grimório com o símbolo do abismo estampado nele. E algo começa a sair de dentro dele quando começa a ser folheado. Imu então começa a dizer que agora Brook irá até o Jaro e irá cortar sua cabeça e erguerá bem alto, declarando a todos os habitantes que o gigante está morto, declarando a todos os habitantes da ilha de que Jaro está morto. Brook questiona ali Imu quem ele pensa que é para decidir o destino daquela ilha. Imu entende que não pode lhe comandar ainda, devido ao estado atual dele. Imu tira uma espada e uma espingarda gigantesca ali do seu grimório. Ela pega a espada e fura o braço de Brook, o que faz o gigante lhe soltar. Então ela pega a espingarda e prepara para disparar contra o personagem. Imu atira no braço esquerdo do Brook e decepa sua mão e boa parte do seu braço esquerdo. Isso com apenas um tiro de sua arma. É simplesmente um quadro absurdo ver a mão ali do Brook saindo, descolando ali do braço, e a maneira como Imu é simplesmente devastador em seus poderes. Imu continua dizendo que poderá lhe controlar assim que lhe conceder o poder do mal. Os gigantes ficam assustados por Brook perder a mão e boa parte do braço sem qualquer dificuldade ali do adversário. Imu diz que vai dar um corpo imortal e uma força física absurda para o Brook. Em troca, ele dará para ele uma parte da sua vida. Com isso, ele se libertará das amarras da lógica e da consciência sobre o seu comando. Imu então invoca um círculo do abismo embaixo ali do Brook, invocando ali o seu poder chamado de contrato do diabo, concedendo a ele o poder do mal. Mas tem um pequeno detalhe aqui que é importante frisar na tradução. São os mesmos kanjis usados nas frutas do diabo em Akuma, mas tem uma diferença. Os seus furiganás leem de forma diferente. Em Akuma no Mi temos os seguintes hiraganás que estão aparecendo aí na tela. Só que esse poder é usado por Imu na forma de katanás, como os furiganás que estão aparecendo aí na tela. Ou seja, a leitura do kanji será feita de forma diferente. Então é importante esperar a tradução oficial para a gente tentar entender qual que é dessa habilidade de Imu, e também ver o review ali do Roberto Rodrigues, eu acho que é Roberto Rodrigues, eu sempre esqueço o sobrenome do Roberto, mas a gente tem que observar também lá na live do Roberto o que ele vai falar, como ele vai traduzir essa nomenclatura, porque também é importante, é importante ver como vai ser traduzido, porque isso vai definir ali a utilização dessa habilidade, para onde que o Oda tá caminhando ali nesse sentido. O termo mais preciso até agora seria Arqual, né, ou Arqual, né, mas veremos no domingo como é essa tradução. Esse termo ele é utilizado no jogo Elder Scrolls e esse nome é usado para uma vila de magos, né? Então, Imu, Mamago, definição, referência a Elder Scrolls, não sabemos. Uma coisa é certa, não é simplesmente contrato do diabo o nome para utilizar neste poder, como está sendo traduzido por aí até agora nos spoilers. Tem muito mais coisas aí nessas falas de Imu relacionadas ao termo, com toda certeza. Brook então começa a cair no círculo do abismo criado por Imu e ele entra em desespero e começa a ser queimado por inteiro. Imu, usando suas mãos, gira o personagem de um lado para o outro e chama essa habilidade de Dome Reverse, ou seja, domínio invertido. O poder de Imu é corromper o natural.
Pelo que dá a entender, parece que Imu consegue acessar a característica maldosa de todas as criaturas ou de todas as pessoas. Só que não dá para essa característica maldosa e bondosa com muitas aspas, né? Mas tipo, é como se fosse o reflexo, né? Tipo, é igual acontece em Naruto, né? Quando o Naruto tem que derrotar o lado do mal dele ali para conseguir avançar no treino ali com a Kurama. O ponto é que Imu consegue externar esse lado negativo e internar esse lado positivo da pessoa e fazer esse lado negativo vir para fora, né, se manifestar para fora. Então dá para ter uma noção aqui sobre como funciona as habilidades de Imu mediante a esse conceito. Tem um exemplo melhor? Deixa aqui nos comentários pra gente abordar ainda mais esse assunto, porque isso aqui vai render vídeo pra caramba, hein? E como se fosse realmente ali um passar de páginas de um livro, o Brogy verdadeiro é substituído por um Brogy invertido, totalmente escuro. Ele está sorrindo e está transbordando poder. Ele ressurge ali em volta de chamas com uma nova forma demoníaca. Está agora cerca de 5 a 6 vezes maior que os outros gigantes, com 2 asas negras, 4 presas enormes, 2 chifres pretos e um gigantesco machado duplo, né? Suas asas ali focadas como asas de morcego. Seu punho esquerdo começa a se regenerar, já lhe obedecendo, pegando ali no machado. Então parece ali a característica do próprio Sommers, né? O Gaban corta o braço direito ali do Sommers e a gente observa depois o braço do Sommers sendo regenerado pouco a pouco. E aqui a mesma coisa acontecendo com o Brogy, né? A mesma coisa começa a acontecer com o Brogy pouco a pouco na regeneração. E assim a gente observa os gigantes que estão realmente assustados e a sua transformação pode remeter ali o Brogy de que ele pode fazer qualquer coisa. Ele começa a rir, dizendo que com essa sensação ele sente que pode fazer o que quiser. Brogy caceta os gigantes ali na sua frente com o seu novo machado duplo e eles são mandados para longe, quase como se fosse a invocação da equipe Rocket. E se não morreram, deram uma tremenda sorte. Ele começa a rir ainda mais dos poderes que Mu lhe concedeu, ficando extremamente empolgado. Mas as transformações não param em Brogy, porque o Dory também é transformado. Ele carrega um tridente semelhante ao de Imu, mas com uma espada na ponta central. Seus dentes caninos de baixo estão tão grandes quanto os de Brogy. Ele também está embebedado de poder. Tanto Brogy quanto Dory são agora consagrados como os novos reis de Elbaf. Vários gigantes então também começam a passar ali pelo domínio invertido de Imu, na maneira realmente assim de uma sequência absurda que esses gigantes começam a ser transformados. Vemos então os gigantes em uma página dupla inacreditável junto dos pesadelos de Killigan, de uma forma realmente assim absurda. Os gigantes estão em êxtase pelo poder dado a eles por Imu. Os pesadelos de Killigan estão muito maiores agora, visto que estão maiores que os gigantes transformados por Imu. Então, como nós vimos, os gigantes conseguiam lutar ali de forma um pouquinho menor do que ali os pesadelos do Killigan, e aí os gigantes ficaram maior do que os pesadelos antigos. Depois veio o Imu e transformou os pesadelos em criaturas ainda maiores ainda maiores do que os gigantes transformados pelos seus poderes. Caraca, olha o nível em que escalamos aqui através das habilidades de Imu. Assim, Imu está ali observando os poderes de Elbaf, observando os poderes dos gigantes, e fica satisfeito com sua criação. Ele diz que Elbaf não será destruída, mas governada por Mu. Ele argumenta que ainda precisa ver como eles podem ser úteis na guerra, e é por isso que acabou concedendo a ordem para que matem Jaro e até mesmo arranque a sua cabeça, expondo para todo o reino de Elbaf. Os gigantes então começam a dizer para Jaro fugir e que algo terrível está acontecendo com Dory e Brogy. Eles dizem que é estranho e repetem para que ele fuja, mas Jaro se recusa. Ele diz que não se deve dizer a um guerreiro para fugir.
4 pontos extremamente interessantes pra gente abordar aqui no final desse vídeo. O primeiro é que Imu pode ter gerado ali a morte de Harold e Jaro meio que tipo assim pode se lembrar disso. Eu tenho uma comentada lá no Twitter sobre esses spoilers iniciais e dá a impressão de que Harold e Imu poderiam ter algum complô juntos e o Jaro descobriu isso. Só que no ataque ali, né, no confronto contra o Harold, acabou tomando a espadada na cabeça, fez com que ele perdesse a memória e para que o Jaro não fosse acusado, para que ele não fosse morto, o Loki tomou a culpa. Como só ficaram os 3 como sobreviventes, o Loki acabou tomando a culpa. O Harold foi morto ali pelo Jaro, o Jaro não se lembra direito do que aconteceu, por isso que ele fica meio receoso ali com o Loki, só que o Loki é o único que sabe e ele não vai falar até ele, ou pelo menos o Luffy, passar ali a confiança, né? Até que o Luffy realmente passe a confiança para o Loki e o Loki conte tudo o que aconteceu, porque ele é a única base pra gente tentar entender o que realmente aconteceu no momento da morte ali do Rei Harold. Tem muitas evidências que apontam o Harold como culpado, muitas evidências que apontam o Harold como inocente, mas, cara, devido aos últimos capítulos, devido a como os Cavaleiros de Deus falam sobre o Harold, a gente pende sempre mais pro lado do Harold e acreditar um pouquinho mais na inocência do Jaro depois desse capítulo. O segundo ponto aqui, rápido, o Luffy havia mesmo acertado que os gigantes e ele se tornariam inimigos, né, de que ele vai se tornar ali o rei dos piratas. Ele mesmo fala, eu vou me tornar o rei dos piratas e se os gigantes forem mesmo os meus inimigos, assim será, né, assim eu vou passar por cima de vocês também, né. Então o Luffy termina a saga de Egghead dando ali essa profecia e agora vai ter que colher dessa profecia, né. E uma coisa também interessante é que essas transformações dos gigantes me lembram bastante o Magellan, tanto ali os chifres quanto também as asas dos morcegos. Eu sei que existem outros personagens com poder de morcego ali, como a Stussy, mas o Magellan é escarrado essa transformação dos gigantes, né? As asas do morcego, a gente tem ali o chifre, tudo, até mesmo o uniforme ali que ele usa é extremamente parecido com os uniformes usados pelos Cavaleiros de Deus. Então, meus amigos, talvez tenha alguma conexão de Magellan e Imu, uma conexão de Magellan com o Joy Boy. Eu acho que realmente pode ter um fator bem interessante sobre esse personagem e o Oda não colocou ele como o principal antagonista lá de Impel Down à toa. Eu acredito que possa ter uma referência, principalmente através da troca ali em relação ao seu governante, ao governante ali de Impel Down. E uma curiosidade tremendamente interessante para fechar esse vídeo com chave de ouro, no capítulo 14 de One Piece, o Oda coloca o Luffy em volta ali de vários morcegos na capa. O Oda então coloca o Luffy nessa situação e o título desse capítulo é Mubo, Mu, de Mu, ou até mesmo da maneira como se chama, né, que é Mu, né, que pode ser traduzido como vazio, abismo. Olha só, né, vazio e abismo também podem ser sinônimos e aqui, meus amigos, aqui o Oda realmente reflete uma ideia fenomenal do porquê ele tem um controle absoluto sobre sua história. Não tem como. Oda é mesmo gênio.